Olá, estamos aqui no canal Haja Luz e a nossa oração que em nome de Jesus haja luz na sua mente, na sua casa, na sua família. Amém? Hoje nós vamos continuar o vídeo sobre o Mágico de Oz, o filme Mágico de Oz, a obra, né, porque também é o livro. É uma obra feita, o livro foi feito em 1900 e o filme só foi produzido em 1939, ok? Mas, como eu disse no vídeo passado, né, o autor, Frank Baum, ele era um teosofista há 13 anos quando ele produz o livro Mágico de Oz. No vídeo passado eu falei sobre isso, sobre o Mágico de Oz e a teosofia, toda a simbologia que tem no Mágico de Oz e da teosofia, o que é a teosofia. Se você não sabe sobre isso, volta lá e assiste o vídeo anterior. E hoje nós vamos estar falando sobre as questões das referências ocultistas que tem no filme, na obra e filme. Algumas coisas vocês vão ver que está só no filme. A questão também dos símbolos LGBT no filme, e a questão da música linda, né, do clássico. Vamos ver quem criou ela, qual é o simbolismo dela também, ok? Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você não deu o seu like, dá o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ajuda este canal a crescer. Nós precisamos, ok? Para levar a verdade para as pessoas, mesmo que algumas nos doam. Porque esta me doeu. Eu gostava do Mágico de Oz, ainda gosto do Mágico de Oz, né? A obra é bonita, é uma história bonita, mas de verdade, né? Ao longo do tempo que eu tenho estudado, eu tenho visto como histórias bonitas escondem filosofias horríveis. Né? E o Mágico de Oz, infelizmente, não é diferente, mas me surpreende muito porque é uma obra muito antiga, quer dizer que desde lá de trás a gente já tinha, vocês vão ver, questões homossexuais implantadas. Vamos falar sobre as referências ocultistas. Vocês sabiam ali, é muito claro, né? Nós temos bruxaria envolvida. A Wicca é uma coisa recente, mas a bruxaria mesmo é uma coisa antiga, né? Muito tempo atrás. Por exemplo, no filme Mágico de Oz, a gente tem algumas partes que se tem a bola de cristal. A bola de cristal é tão antiga que é do povo celta, lá dos druidas, né? E também tem referências no Egito ali sobre os cristais, as energizações, né, de cristais. Enfim, ocultista, né? Os símbolos, poderes que não vêm do Senhor, né, que são invocados, certo? Para ter previsões futuras ali é o caso da, ou para ver, né, realidades paralelas que não é aqui o nosso momento atual. Então, isso são coisas ocultistas, certo? Então, a bruxaria, falando para vocês sobre a bruxaria, já tem outros vídeos no canal sobre a bruxaria, a história da bruxaria. Se você não viu, não conhece, assiste, é bem importante a gente entender. Mas ali o Mágico de Oz, como uma obra muito antiga, não existia a Wicca ainda, que agora é uma religião se autodenomina religião dos bruxos, né? E assim se denominam, se classificam. Então, hoje existe bruxos? Existem. A própria Wicca declara isso. Só que eles se declaram bruxos do bem, assim como está ali no vídeo. Vamos ver uma cena? Então, o que os anõezinhos querem saber é: você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Mas eu já lhe disse que eu não sou uma bruxa. Bruxas são feias e velhas. O que foi isso? São os anõezinhos. Estão rindo porque eu sou uma bruxa. Eu sou Glinda, a bruxa do norte. Você? Ah, eu peço desculpas, mas eu nunca ouvi falar de uma bruxa bonita. Só as bruxas mais são Atual. feias. A Wicca Os anõezinhos tenta fazer isso daí, tenta desmistificar que bruxaria é só do mal, né? Que existem as bruxas do bem. E de verdade, quem trabalha na Wicca e não faz parte realmente da parte ruim, porque existe a Wicca negra, vamos dizer assim, né? A bruxaria negra, existem bruxas que de fato acreditam que estão fazendo o bem. Mas vou te dar um exemplo bem simples. Olha uma coisa boa que elas acham que elas estão fazendo. Se você é uma pessoa que há muito tempo não tem um relacionamento, sofre muito por não ter um parceiro, elas podem fazer um feitiço para você arranjar um marido. Então, é um feitiço do bem. Para elas é um feitiço do bem, queridos. Para nós e para a Bíblia, é bruxaria, não tem do bem e do mal. Qualquer invocação de poder que não seja do Senhor e que não venha do Espírito Santo é ocultismo, é bruxaria, é abominação, para a palavra de Deus, ok? Então, bruxaria mesmo do bem não é aceita, não é aprovada pela Bíblia. Infelizmente, se você trabalha com bruxaria, eu não posso dizer o contrário, porque é o que a palavra de Deus diz, ok? Não se iluda, ninguém vai para as trevas de uma vez. As coisas começam assim, né? Então, existe um livro muito bom, vou colocar aqui para vocês. Eu li a história de um bruxo, que ele começou com bruxaria do bem, né? E achou que estava ali, à medida que vai se envolvendo, vai percebendo coisas linkadas, por exemplo, com Aleister Crowley, que é um grande, né, personalidade ali do satanismo, certo? Aleister Crowley é outra parte
que também está inclusa dentro do Mágico de Oz. É um cara que ele acha que ele teve uma revelação de um ser, e olha o jeito que é o ser. E olha o que aparece no Mágico de Oz. Parecidíssimo, né? Gente, é uma referência ao Aleister Crowley. Aí eu não estou dizendo que esta referência está lá no livro, porque essa é uma referência do filme. Por isso que eu estou te falando, algumas coisas estão no filme, algumas coisas estão no livro, certo? É uma referência do livro, do filme. No filme está fazendo essa referência. Não sei quem é, né, e quem permitiu, mas sim é uma referência ao Aleister Crowley, que é um satanista, o pai do satanismo, né? Tem uma outra parte ali também do filme que tem as papoulas. Se você estudar as papoulas, ela é uma planta que dela sai a cocaína e a heroína. Na bruxaria também existe chás, coquetéis, para elas terem elevação e conseguirem fazer alguns feitiços ou fazer alguns alcances espirituais. Precisa de drogas. A bruxaria usa muito drogas, muito alucinógenos, certo? Então, faz uma referência à bruxaria nesse sentido e também ali ela se drogando a própria Dorothy, né? Porque a Dorothy dorme e se droga. Então, assim, é um pouco complexo porque é uma criança sendo drogada, né? E uma referência à heroína, cocaína, eu acho uma cena forte, né? Quando você entende que o tema ali é droga. A principal mensagem ali é a confusão que se faz na cabeça da criança que está construindo conceitos de que pode existir uma bruxaria do bem e que tá tudo bem, né? As bruxas do bem são bonitas. Olha que legal. Você pode fazer bruxaria, é bonito. Fica implícito isso. E acaba sendo um incentivo, né? Então, outra coisa que nós gostaríamos de destacar para vocês é a questão de um personagem, né, que representa a comunidade LGBT. Você sabe qual personagem do Mágico de Oz representa a comunidade LGBT? Se você sabe, antes de eu anunciar aqui, coloque aí nos comentários. Se você sabia, né? Antes de eu anunciar. O livro não traz isso, certo? Isso é do filme, da representação do ator ali, né? Que fez o leão e da própria produção. Eu vou explicar. Em algumas cenas ali, o leão aparece bem afeminado e no finalmente ali, eles colocam um lacinho no leão, bem realmente afeminado, né? Então ele representa uma comunidade LGBTQIA+. Na época não tinha este nome. E, para piorar, o personagem ele busca coragem, ele não é o que esperam dele, né? Ele não é um leão bravo, corajoso, o rei da selva, ele não é o que esperam dele. Então, parece assim, uma mensagem realmente passada, né? Que ele não sei se foi intencional ou se a comunidade LGBT assumiu, porque se identificam com a temática, né? A maioria da comunidade LGBTQIA+, passa pelo processo de se assumir, né? E esse se assumir realmente passa por esse lugar de não se aceitar, de não ser aquilo que a sociedade espera e de ter coragem, precisar de coragem, né? Para enfrentar isso. Então, não fica nítido. Eu, sinceramente, acho o personagem afeminado e aquele lacinho lá, pra mim, é uma referência sim. Mas como o livro não tem nenhum lacinho no personagem, o livro não tem essa referência afeminada, então eu não acredito que o ato do leão buscar coragem tenha a ver com a questão, né, de homossexualidade. Eu acredito que foi mais uma questão de identificação mesmo da comunidade LGBT. Ou talvez a própria produtora, ou o roteirista, alguém da produção do filme identificou isso e já fez o personagem mais afeminado. Não dá pra saber, mas no moral da história, ele é afeminado. Uma outra curiosidade a esse respeito, que não parece também ter sido intencional, a atriz Judy, né, a que faz o personagem principal, a Dorothy, ela vai atrair este público LGBTQIA+, né, depois que ela vai ser expulsa ali de Hollywood, ela vai ser demitida e ela vai começar a fazer produções próprias, né, e ela atrai esse público, né. A principal, não vou dizer a principal, mas ela consegue atrair, do mesmo jeito que a Madonna, a Lady Gaga atrai, né, o público LGBTQIA+, a Judy vai fazer isso também. Inclusive, existe uma polêmica, uma referência, como se o arco-íris, a bandeira é feita bem depois, 9 anos depois do filme, né, a bandeira LGBT, ela é um arco-íris ali, e se ela tem referência ao filme Mágico de Oz, a música, né, do Mágico de Oz, o próprio criador da bandeira vai dizer que não, que ele não se referia ao Mágico de Oz, que ele tem uma referência ali na música do Rolling Stones, ok? Só como curiosidade para vocês. Vamos falar um pouquinho da música?
Somewhere Over the Rainbow. Essa música é uma música muito bonita. Vou passar um pouquinho para vocês. You dare to dream really do come true. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Ela é uma música, né, que foi criada ali para o filme, então ela foi criada por volta de 1939. Eu pesquisei uma coisa muito, ao mesmo tempo, incrível e terrível. O Holocausto, né, a perseguição aos judeus, ela começou em 1933 e terminou em 1945. Então, quando a música é feita, eles estão em plena perseguição dos judeus. Por que eu tô falando isso? Porque o criador da música é judeu, tanto da letra como da melodia, são dois judeus. Então, a raça deles, né, o povo deles, ou até eles mesmos, estavam sendo perseguidos nesta época que a música foi criada. O filme é lançado em 1939, e em 1939 se inicia a Segunda Guerra Mundial. Então, é um contexto de guerra, um contexto de terror, um contexto de morte. A gente passou um pouquinho disso agora, né, com a questão do Covid, onde a gente viu pessoas morrendo, para todo lado morrendo, morte cercando a gente, né, esse ambiente ruim. Eu acho que bem parecido nessa questão da morte, mas com outro contexto, né, porque guerra é uma violência, é uma coisa, é outro nível. E o Holocausto piorou, né, então assim, a música essa música Somewhere Over the Rainbow, né, algum lugar além do arco-íris, ela é produzida por esses judeus, então eu não acredito, posso estar enganada, mas eu não acredito que tem referência nenhuma à teosofia, não acredito que tem referência a esoterismo, né, eu acho que os produtores fizeram realmente uma coisa voltada para isso, um lugar de paz, né, além do arco-íris, a gente vai achar a paz, a gente vai achar esse lugar bom, né, aí é claro que a teosofia pode ler isso de uma forma, nós cristãos podemos ler como o céu, um lugar bonito onde a gente vai morar. Os judeus acreditam, né, na eternidade com Deus. Então, e ela acaba criando um símbolo ali forte sobre essa questão da paz, né, que veio da guerra. Então, ela é uma música simbólica. Então, essa música passa a ser um símbolo, né, de um momento muito ruim da humanidade e de uma esperança de algo melhor. Para mim é o que resume a música. Então não vejo nenhum problema na música, na letra, né, no simbolismo dela. Ok?